Pergunta 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver junto? Interessante. Poxa, se afim, né? Quem é simpático e vê, e sente e compreende o outro sem olhar, sem falar, está feliz, se sente bem perto daquela pessoa. E aí não é um... A gente poderia fazer assim. Por que nas religiões? Por que nas religiões sempre tem problemas? Todas as religiões têm problemas. Todas as instituições têm problemas. Todos os clubes têm problemas. Ah, você pega lá o clube do Flamengo. Todo mundo lá é Flamengo. Então eles vivem numa perfeita harmonia. Não. Porque são espíritos de terceira ordem. Querem coisas de forma diferente. Eles querem que o Flamengo ganhe, mas desta forma. Alguns chegam ao paroxismo de torcer que o Flamengo perca para que a sua chapa ganhe a eleição. Flamengo, estou usando Flamengo, partido político, né? Ai, tomara que o Trump invada o Brasil, né? O presidente dos Estados Unidos invada o Brasil para que o meu partido ganhe, né? Então o egoísta, ele é assim, ele é doente, ele é maligno. Ele busca um objetivo, mas ele continua sendo maligno. É aquela ideia daquela instituição religiosa, né? Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios para os malignos. Para os benignos, o caminho do bem é sempre o bem. Então, poxa, por quê? Nós somos, né, não só... Por que a gente não só fica com os simpáticos? Por quê? Por quê? Amaríssimos, com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que da ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. E lembra daquele espírito que veio? Não aconselhamos o divórcio em tempo algum. Lendo esta pergunta, entendemos por que ele não é um espírito de segunda ordem. Um dentre dezenas de outros pensamentos que o demonstram que ele não é anjo da guarda de ninguém e que nem espírito de segunda ordem ele é. Por quê? Deus não constrange ninguém a viver com aquele que o coração não bate verdadeiramente. Ninguém é constrangido. Então, mas dos mesmos criadores do divórcio, ele é inviolável, vem, na outra encarnação você vai pagar. Não. Ninguém vai pagar na outra encarnação. Vai pagar na outra encarnação se você ferir a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí você vai ter que se arrepender, expiar e reparar. Desde o momento em que você se separou pela lei de justiça, de amor e de caridade, você deu ao outro as oportunidades que não tinham sido dadas, auxiliou. Se tem filhos, né, que você continuou dando uma boa educação aos filhos, a assistência verdadeira, né, a presença da mãe, né, você enquanto mãe, a presença de você enquanto pai, você continua ali fazendo tudo que é verdadeiramente uma obrigação e uma missão de fazer, não há problema algum em separar. Isso é entender o Espiritismo. Vamos de novo, olha lá. Em primeiro lugar, o erro das vossas leis. O divórcio é uma lei humana, não é uma lei divina, ok? Julgais porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam?
Isso é a interpretação errada de Deus. O que une os seres, Deus só une os seres pela simpatia. A simpatia é tal que eles se atraem sem saber. Isso é simpatia. Se não há essa simpatia, não há obrigação de estar unidos. Simples assim. Simples assim. Agora, se foi a ambição, né? Antigamente tinha isso, a pessoa era constrangida, tinha dote, falando de tal é rico, falando de tal é bonito, falando de tal é isso, é aquilo, tem poder, tem não sei o que, aí vai ter os problemas naturais, vão ter os problemas naturais, não tem jeito. Pergunta 940A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Como assim uma vítima inocente? Às vezes até há vítima inocente, mas nem sempre, né? Nem sempre. A pessoa, ela observou, ó, eu acho que fulano de tal é o melhor pra mim, porque eu gosto, ela é assim, 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 assim. Desde que você primeiro, né? Não tá amando a matéria, que corpão, que pessoa linda. Já é um problema, e você já tem chance de escorregar. Ou não, vou falando porque falando de tal é o chefe, o presidente do instituto tal, isso aí, pô, falando de tal é importante, falando de tal tem um carro, falando de tal tem um emprego bom, ganha bem, tal. Tipo, se você já abstraiu essas coisas, não, eu gosto de fulano, estou falando de tal uma pessoa sensata, falando de tal uma pessoa que, como eu, caseira, gosta da natureza, gosta disso, gosta de ver bons filmes e tal, então você já foi por um caminho bom, aí pode surgir uma afeição. Mas você vai conhecer esse ser melhor quando conviver com ele, né? O pessoal fala depois de comer 1 quilo de sal. Eu acho que botar uns 100 quilos de sal aí, né? Para conhecer bem um ser, bota uns 100 quilos de sal. Aí talvez você comece a compreender melhor a pessoa. E mesmo assim, depois de tudo, aquele ser ele pode dar um salto de qualidade espiritual e você não poder acompanhar mais. Ou você pode dar um salto de qualidade espiritual e a pessoa não acompanhar mais. E aí nasce uma antipatia. Você não é obrigado a permanecer com aquele ser. Agora, pode, além de não haver simpatia, pode haver afeição. Você detém uma afeição por aquele ser. E aí, a afeição vai segurar a união. Então, não, você hoje já entende que não precisa sair o dia todo, que não precisa ficar, né, na batucada, eu não sei aonde, ou, sabe? Mas o outro ainda entende, você tem a afeição, então você reduz, entende o momento daquela pessoa e a afeição segura a união, que a simpatia já não segura mais. Quem sabe aquele ser também dê um saldo de qualidade e a afeição, a simpatia volte. Aí vai ter afeição e simpatia. E aí sim, no futuro, no mundo dos espíritos, a verdadeira afeição é a afeição espiritual, de alma para alma. Mas isso é uma contingência de viver no mundo de provas e expiações. Então, nenhuma união é obrigatória. Ah, mas eu li no livro tal, vem esse livro tal. Eu li no livro tal que fulano de tal e cicrano, eles se amavam no mundo espiritual e prepararam a encarnação em que eles deviam casar-se. Não existe fatalidade para questões morais. Escolher casar com outro, escolher viver com o outro é uma questão moral, não é, só existe fatalismo para questões materiais. Então, o mesmo que este daqui no mundo espiritual prometa casar, este daqui também prometa casar. Ao encarnar, eles estão submetidos às suas vontades, aos seus novos gostos, aos seus novos interesses e não necessariamente tem que conviver. Quem inventou isso não conhece a doutrina espírita. Então ninguém nasceu para casar com o outro. Isso fere a lei de liberdade. Ninguém nasceu para casar com o outro. Ou ele casa com o outro se ele quiser casar com o outro e se o outro consentir em casar com ele. Aí sim.
aí sim, ok? Então não existe nenhum constrangimento de Deus para com os seres para conviverem sem a verdadeira simpatia. E isto fica patente no mundo espiritual. Quando tem um exemplo que a gente pode ressaltar aqui de um autor desses aí, né, que falam de si mesmos em vez de falar da doutrina espírita, que tinha um espírito que estava no mundo espiritual triste porque tinha uma relação abusiva quando encarnada, estava tendo uma guerra e aquela pessoa poderia desencarnar, ela estava com medo de viver com ela. Ora, esse espírito não conhece em nada as leis naturais, porque se não há nenhuma simpatia, eles vão ficar muito afastados, a não ser que haja entre eles necessidades que a lei de justiça impôs. Um maltratou o outro, aí vai ter que se arrepender, expiar, reparar, ou outras coisas, né? Mas não no sentido de que vai ser, não, vou ter que ficar falando, não, isso não existe. Isso não existe, isso não é doutrina espírita. Mas e aí? Tem vítima inocente? E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Ademais, à medida em que os preconceitos se enfraquecem, as causas destas desgraças íntimas também desaparecerão. Estamos aqui em 1857. Décadas e décadas e décadas e décadas e décadas e décadas depois começaram a discutir o divórcio. Então, veja, olha lá. Os preconceitos e as leis já se modificaram. Então ninguém mais é obrigado a viver com o outro. A não ser que por afeição, veja, não é simpatia, a afeição, aquela pessoa quer suportar aquilo pelo bem do outro, por afeição ao outro. A afeição é bem-querer. Bem-querer é diferente de simpatia. Simpatia é o perfeito alinhamento de instintos e gosto. A afeição é bem-querer para com o próximo. Vamos entender isso. O nosso anjo da guarda não é simpático a nós, é antipático. No sentido espírita, técnico, mas ele tem afeição por nós e tem uma missão de velar por nós, ok? São coisas diferentes. Os espíritos bons, o anjo da guarda, ele tem espíritos simpáticos e tem afeição por eles. Essa é a diferença. Então, você pode viver por afeição, suportar certas limitações, aquilo que eu falei. Não, fulano de tal gosta de ficar no botequim, mas eu tenho afeição por ele, eu não gosto, mas eu tenho afeição por ele e a gente vai relevando, a gente dá um evangelho aqui para ele ler, dá não sei o que, faz isso aí. Você pode conviver, não é que, olha, se não, né, porque também as pessoas gostam dos extremos, né? Se não há simpatia, divorcia. Pô, mas aí você só vai casar, então, só vai ter uma união se encontrar a pessoa simpática. E se não existir nesta terra uma pessoa simpática a você? Você veio de outro lugar que não tem simpatia, e aí? Você não vai conviver? Então tudo vai valer, vai ser de acordo com o pesar. Não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Uma coisa nós sabemos: ninguém é constrangido por Deus a conviver com quem não é simpático. Agora, você pode ter afeição, pode ter certos interesses, por exemplo, da criação de uma criança, não sei. Cada um que conviva com a sua aprovação.